meninada, tudo bem com você? Espero que você esteja feliz, tranquilo, 100%, estudando ao máximo possível, com muita energia, com muita força, com muita vontade, com muita garra. Dentro desse isolamento social, é um momento que temos que seguir em frente e vamos junto com o nosso estudo. Estamos na história do Brasil, mas precisamente do Segundo Reinado. Apesar da estabilidade de ter o governo de Dom Pedro II ser considerado um governo estável, nós tivemos alguns conflitos. Entre eles, o maior conflito, a maior guerra da América do Sul, no século XIX, a famosa Guerra do Paraguai. A famosa Guerra do Paraguai é o maior conflito que o Brasil entra no século XIX. Então é importante que você destaque uma matéria que cai muito no Enem, cai muito nos concursos públicos, nos vestibulares afora. Então é importante ter esse conteúdo no caderno. A Guerra do Paraguai, de 1864 a 1870. Perceba, nós estamos falando de 6 anos. 6 anos de guerra. 6 anos de guerra, de 1864 a 1870. Mas e o Paraguai? Então é importante que a gente entenda um pouquinho o que era o Paraguai no século XIX. Quem estava no comando era o presidente, que aqui nos livros de história é colocado como ditador. Nos livros de história do Brasil é colocado como ditador. Francisco Solano Lopes. Ele presidia lá o Paraguai. A economia do Paraguai naquela época era agrária, só que policultura. Então era agrária, mas era uma policultura. Ou seja, existia vários produtos, diferente do Brasil, que era uma monocultura, um único tipo de produto. No Paraguai, vários. E voltado para o mercado interno. O Paraguai também, além da agricultura, iniciou uma tentativa de industrialização. E a partir do momento que o Paraguai visualiza uma agricultura diferente do modelo brasileiro, então, consequentemente, choca-se com o modelo brasileiro. A partir do momento que o Paraguai inicia-se um processo de industrialização, ele choca-se com o interesse da Inglaterra, que, consequentemente, abastecia a América do Sul com produtos industrializados. Não é interessante para a Inglaterra que aqui na América algum país desenvolva indústria e estimule os outros a fazer o mesmo, diminuindo o seu mercado consumidor. Qual que era o maior problema administrativo do Paraguai? O maior problema, o Paraguai, ele queria produzir, ele queria também exportar, mas ele não tinha uma saída para o mar. Então, consequentemente, a solução encontrada para resolver esse problema administrativo e econômico, encontrar uma saída para o mar, a solução proposta foi criar um grande Paraguai para dominar a Bacia do Prata, tomando terras do Brasil, da Argentina e do Uruguai. Para controlar essa rota comercial ali da Bacia do Prata. É um aspecto importante. O Paraguai tem uma visão expansionista, ele tem uma visão de controle, e nessa visão choca-se com o interesse do Brasil, da Argentina, e começa a interferir no Uruguai. É importantíssimo para entender a Guerra do Paraguai, é importantíssimo conhecer um pouquinho sobre o Uruguai. Então você coloca aí no seu caderno instabilidade política do Uruguai. Instabilidade política do Uruguai. No Uruguai tinha 2 partidos políticos, o Blanco e o Colorado. O Blanco, o Partido Blanco, era ligado aos pecuaristas argentinos. E o Colorado ligado aos comerciantes brasileiros. É importante que você saiba isso. É importante, muito importante, para que você possa entender a conjuntura da Guerra do Paraguai. Tradicionalmente, a instabilidade política do Uruguai era motivada pelos interesses brasileiros e argentinos. Então, o Uruguai já sofria pressões brasileiras e pressões argentinas.
Com a chegada dos interesses do Paraguai, que conseguiram colocar Atanásio de Aguirre, do Partido Branco, no poder no Uruguai. Então perceba, o Paraguai chegou, interferiu politicamente e colocou um governante ligado aos seus interesses, imediatamente chocando com os interesses brasileiros e argentinos, que uniram força para tentar colocar uma liderança política, Venâncio Flores, para derrubar Atanásio Aguirre, que estava no poder. Então perceba que o Uruguai já era influenciado pela Argentina e pelo Brasil, e agora será influenciado por um novo país, pelo Paraguai, gerando conflitos, gerando choques de interesse. Então você coloca aí, ou digitando no seu tablet, no seu computador, ou então escrevendo no seu caderno, coloca incidentes. Abra uma chave aí de 5 linhas, incidentes. O Paraguai deu um ultimato ao governo brasileiro para que o Brasil não interferisse nos assuntos políticos do Uruguai. Se caso o Brasil continuasse interferindo nos assuntos políticos do Uruguai, o Paraguai iria declarar guerra ao Brasil. Perceba, o Paraguai nesse momento ele está confiante. Ele é expansionista, ele está intervindo nos interesses da América do Sul, a ponto de fazer um ultimato, uma ameaça ao governo brasileiro. Ocorre a prisão de um navio brasileiro no Rio do Prata, que estava a bordo o governador da província do Mato Grosso. Então, a autoridade política constituída brasileira acaba sendo presa juntamente com um navio. Isso é um incidente internacional. E a invasão do Mato Grosso por tropas do Paraguai. Todos esses incidentes levam o Brasil à guerra. Todos eles levam o Brasil à guerra. A famosa Guerra do Paraguai, de 1864 a 1870, século XIX, 6 anos de guerra. 6 anos de guerra. Mas o Brasil, de forma habilidosa, para se ganhar uma guerra, é só você lembrar de Sun Tzu, a arte da guerra. Conheça o teu inimigo, conheça a ti mesmo e sempre será vitorioso. Para se atacar numa guerra, primeiramente você tem que ter força suficiente para ter certeza da vitória. Não é simplesmente ir para a guerra, você tem que se organizar para ter certeza absoluta. Para Sun Tzu, o ataque só vai ocorrer quando o indivíduo o comandante perceber que possui mais força. Caso contrário, é complicado entrar num conflito. O Brasil estuda o adversário e consegue ampliar suas forças, montando aquilo que passa para a história como a Tríplice Aliança. Brasil, Argentina e Uruguai. De certa forma, terão o apoio indireto da Inglaterra. Então, consequentemente, a guerra está aí. Para ganhar a guerra, aquele que conseguir reunir mais forças tem uma maior chance de vitória. Então, consequentemente, ocorre a formação da Tríplice Aliança, Brasil, Argentina e Uruguai, que vai lutar contra o Paraguai. E mesmo esses 3 países com apoio da Inglaterra vão demorar 6 anos. 6 anos para vencer a guerra aqui na América do Sul, para que você entenda o que foi a guerra. Noutra linha, é importante que você coloque principais batalhas.
Aí você abre uma chave aí de umas 6 linhas, coloca naval. Naval, abre outra chave, coloca assim: a Batalha do Riachuelo. A Batalha do Riachuelo, a famosa Batalha do Riachuelo. Vencida pelo Almirante Barroso, que conseguiu isolar as tropas do Paraguai. Então, consequentemente, o Brasil tem uma importante vitória naval que isola as tropas do Paraguai. Isola, que é uma das principais características de se ganhar uma guerra. Não permitir que o exército adversário seja reabastecido, isolar o adversário de tal forma que vai enfraquecendo. A munição vai acabando, a alimentação vai acabando, vai enfraquecendo o adversário, até forçar a sua derrota. Então eu tenho uma vitória naval importantíssima. Lembre-se, a Batalha do Riachuelo. Lembre-se, Almirante Barroso, vencida pelo Almirante Barroso. E eu tenho, de forma terrestre agora, coloca a Batalha do Tuiuti. A Batalha do Tuiuti, que é a maior batalha da América do Sul. A Batalha do Tuiuti é a maior batalha da América do Sul e foi vencida por Duque de Caxias. Então, consequentemente, eu tenho batalhas marítimas e tenho batalha terrestre. Essas duas caem muito. No outro tópico, você vai colocar consequências da Guerra do Paraguai. Consequências da Guerra do Paraguai. A primeira, logicamente, abre aí uma chave de umas 7 linhas. A primeira é a destruição do Paraguai. O Paraguai foi completamente destruído. Na outra, a destruição do modelo econômico do Paraguai. Lembrando, a agricultura era policultura, voltada para o mercado interno, e o início de uma industrialização. Esse modelo foi destruído. Então, enaltecimento do modelo agrícola brasileiro. Vai predominar o modelo agrícola brasileiro, a monocultura voltada para o mercado externo. O endividamento dos países vencedores junto à Inglaterra. O endividamento, apesar de ter vencido a guerra, precisou da ajuda econômica da Inglaterra, mais armas para ganhar a guerra. Predomínio dos produtos ingleses aqui na América. Então, quem é que vai continuar abastecendo o continente da América do Sul com seus produtos? A Inglaterra, ela continua abastecendo. É importante que você entenda que a Guerra do Paraguai não tem vilões ou mocinhos e etc. A Guerra do Paraguai é uma guerra de erros. Uma guerra de erros. Então você coloca em termos de observação o erro do Paraguai. O erro do Paraguai feriu a soberania brasileira, feriu a soberania nacional. Invadiu Mato Grosso, preparou tropas para invadir o Rio Grande do Sul. Consequentemente, feriu a soberania nacional. Cometeu um erro grave. E o erro do Brasil cometeu o excesso. Quase levou a população do Paraguai à extinção. Naquela época tinham 1.200.000 habitantes no Paraguai. Após a guerra tinha pouco mais de 200.000 habitantes. Então, uma carnificina quase levou a população do Paraguai à extinção. Uma guerra de erros, uma guerra entre vizinhos e, consequentemente, uma guerra que passa para a história e marca e mancha o século XIX, com um derramamento de sangue aqui na América. Uma guerra que tem que ser estudada, que tem que ser analisada. Você tem que prestar atenção nos principais pontos para que você responda às suas questões. Lembrando que a maior guerra que o Brasil enfrenta no século XIX. A Guerra do Paraguai não foi fácil de ser vencida. Uma guerra extremamente complicada, mas teve a vitória brasileira. Tá aí para vocês, é um conteúdo que cai muito, eu espero que você esteja bem, firme, forte, consciente, saudável, animado. Quando a gente estuda só, quando a gente está em casa, estuda sozinho, é a gente que tem que animar, é a gente que tem que ir para cima. Os grandes líderes são assim. Diante das grandes dificuldades, eles seguem em frente, eles se agigantam. E eu sei que você é um grande líder. Sucesso!